Eu vim com meu filho Lourenço, camisa do Flamengo, pelo meu filho. O que a gente não faz pro filho? Mas eu sabia que não chegaria a lugar nenhum. Como não vai chegar o Palmeiras, deu sorte que pegou o Botafogo, senão todos os brasileiros estariam eliminados. Como o Fluminense vai ser eliminado nessa segunda-feira, não tem a menor condição. Nosso futebol é abaixo de qualquer crítica. É uma brincadeira o time do Flamengo, sabe? É uma brincadeira esse Mundial. Os clubes europeus estão anos-luz na nossa frente. É a realidade. Só não enxerga quem não quer. A TV Globo comprou o produto e ela quer vender o produto mentindo para o povo brasileiro. Ah, temos orgulho. O Botafogo fez o quê? O Flamengo fez o quê? Chegou aonde? Oitava de final? O Fluminense vai ser eliminado nessa segunda. É este aí o nível do jornalismo brasileiro no âmbito esportivo hoje. É difícil a gente eh, criar conteúdos sérios e levar até aqueles que são apaixonados pelo jogo, que são os amantes reais do futebol. Os amantes reais do futebol são vocês, que consomem conteúdos, que pagam ingresso para ir para as partidas, que, sabe, nós jornalistas profissionais, eh, nós somos apaixonados pelo jogo? Sim, nós somos apaixonados pelo jogo de uma outra forma, com uma outra ótica, com outro olhar. E isso não diminui a nossa torcida pelas nossas instituições. Nós temos o mesmo direito que você, torcedor, tem de torcer para a sua instituição. Só que nós temos a responsabilidade de levar até você aquilo que é, e não aquilo que nós queremos que seja. E isso tem faltado demais no jornalismo brasileiro esportivo. Tem faltado muito. Porque, por exemplo, o Jair Carvalho, que é o camarada que eu acabei de apresentar para vocês, ele não o trabalho dele não é voltado exclusivamente para uma torcida. Ele não fala especificamente do Flamengo, ele não fala especificamente do Cruzeiro, não especificamente do Atlético, não especificamente do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Não. Ele é um jornalista que abrange a vários públicos, assim como a gente tenta fazer o trabalho aqui na Cláudio Silva TV. Quando eu proponho-me, quando eu escolho a fazer esse tipo de trabalho, eu não tenho o direito de me posicionar de forma parcial. Eu tenho que ser imparcial. Eu tenho o direito de vestir a camisa do clube do meu coração. Eu tenho o direito de ir para o campo, torcer para o clube do meu coração quando eu não estiver trabalhando. Eu tenho o direito de me pronunciar como torcedor nos momentos em que eu não estiver trabalhando. Mas o que a gente vê são pessoas que não conseguem digerir uma derrota. Se o meu clube perde, eu tenho todo o direito de ficar pé da vida, xingar todo mundo, falar coisas aleatórias. Mas eu não tenho o direito de colocar todo mundo no mesmo pacote. Pacote este que o meu clube está, e é o pacote do fracasso. O Flamengo fracassou ontem contra a equipe do Bayern de Munique, mas a equipe do Bayern de Munique é extremamente superior à equipe do Flamengo e venceu porque tinha que vencer. Não venceu porque o Flamengo fez um jogo covarde. Não venceu porque o Flamengo fez um jogo ridículo. Não venceu porque o Flamengo fez um jogo medíocre. Não. É porque o time do Bayern de Munique, ele pertence àquela prateleira de clubes inalcançáveis, inacessíveis no futebol mundial. Só que nós estamos falando de um jogo que o Fluminense fez hoje e é um jogo respeitável. Por quê? Está falando do último campeão, vice-campeão da Liga dos Campeões. O Botafogo fez um jogo contra o último campeão da Liga dos Campeões e venceu a equipe do Paris Saint-Germain pelo placar de 1-0. E hoje a equipe do Fluminense venceu com autoridade a equipe da Inter de Milão. Ah, Cláudio, mas meteu 2 bolas na trave. Bola na trave não altera o placar. Ah, o goleiro Fábio fez uma excepcional defesa. Ele tá lá para isso. Ah, ele fez 2 grandes defesas no jogo. Ele tá lá para isso. Ontem, contra a equipe do Flamengo, o Neuer foi Neuer. Fez 2 defesas simplesmente absurdas. E isso tem que ser levado em consideração. Ah, o futebol europeu está anos-luz à frente do futebol brasileiro. Não está anos-luz à frente do futebol brasileiro. Isto vem sendo comprovado neste campeonato mundial. O Porto perdeu para o clube brasileiro.
A Inter de Milão perdeu para clube brasileiro. O Chelsea perdeu para clube brasileiro. O Borussia Dortmund pulou fogueira com o clube brasileiro. Sabe, cara? O Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, perdeu para clube brasileiro. Então, velho, não está tão longe assim. E é válido ressaltar que a equipe do Fluminense tem o menor orçamento dos 8 clubes que passaram de fase. Isso tem que ser levado em conta, sim, senhor. Isso precisa ser levado em consideração, sim. A equipe do Fluminense jogou de forma aguerrida, de forma organizada. Um time que jogou com o coração, jogou com a alma e foi superior à equipe da Inter de Milão. Teve maior posse de bola, mas quem finalizou mais no gol, principalmente, foi a equipe do Fluminense. Fluminense com jogadores altamente decisivos. Thiago Silva, um monstro no setor de defesa. O goleiro Fábio, defesas excepcionais. O Germancano, sendo aquilo que os torcedores do Fluminense depositam nele, a expectativa, a esperança. O cara que faz o gol. O John Arias, sendo o camarada que carrega a equipe rumo à vitória. Parabéns ao Renato Gaúcho, que elaborou uma proposta, e proposta essa que não permitiu que a vice-campeã do maior torneio de clubes do planeta não conseguiu transpor. A Inter de Milão não conseguiu vazar a defesa da equipe do Fluminense. E os méritos pertencem ao Fluminense. Não tem essa de os clubes europeus estão vivendo em outra dimensão e os clubes brasileiros não. Uma coisa é você fazer toda uma analogia para explicar o jogo dentro de um contexto que o final de ano nos oferta, que é o Intercontinental. As equipes brasileiras ou sul-americanas vão lá para o Intercontinental para jogar um jogo único, e é o jogo da vida deles, e eles vão colocar a bunda na parede ali e esperar o adversário tomar todas as decisões do jogo, e se sobrar alguma coisa para eles, eles vão lá e tentam fazer um golzinho. A Copa do Mundo de clubes não, ela é diferente. Todos os clubes passam a se conhecer um pouco mais. Eles estão mais próximos. Eles podem ir no estádio e acompanhar o jogo do seu possível adversário de uma possível próxima fase essas de mata-mata. As forças se equiparam, sim. Os clubes europeus estão à frente dos clubes brasileiros, simples e unicamente no aspecto tático e organizacional. Organizacional, extracampo, a gestora maior do futebol deles é muito mais organizada, não é tão corrupta como a nossa aqui, né? Tanto a Conmebol quanto a CBF, uma corrupção que parece não ter fim. Então a organização extracampo, cara, eles dão de lavada em nós. Agora, taticamente, mano, não são todos os clubes europeus que estão à frente dos clubes brasileiros, mesmo porque nós temos hoje, trabalhando no nosso território, treinadores bem requisitados, bem pautados lá na Europa, e que trazem aquele aprendizado tático de lá para cá. Eles estão à nossa frente, sim. Eles estão à nossa frente, mas nós não estamos tão atrás deles assim, não. As comprovações vêm jogo após jogo. Aceite ou não aceite, goste ou não goste. O seu time pode estar, o seu time pode não estar. E não é porque o seu time foi eliminado, e essa é especificamente para o Geissi Carvalho, que todos os outros serão também. Eles poderiam vir embora no mesmo avião, porque o Flamengo e o Botafogo foram eliminados. Flamengo e Botafogo, por sua vez. Agora, Palmeiras e Fluminense ainda estão lá. O Palmeiras ainda vai jogar. Já o Fluminense mostrou seu cartão de visita hoje, vencendo uma forte equipe do velho continente. Mas não existe mais nem menos. Mas eles não estão com vontade de jogar. Para com essa patifaria, porque isso é coisa de quem não tem argumento para falar a respeito do jogo. Porque o jogo é muito mais do que apenas 90 minutos de partida. E até nos 90 minutos de partida, eles têm mostrado uma vontade de ganhar que ela tem sido frustrada a cada vitória dos clubes brasileiros. Meus parabéns ao Fluminense pelo grande jogo que fez. Meus parabéns aos jogadores do Fluminense, meus parabéns ao técnico Renato Gaúcho, porque mostrou que tem também um pouquinho de qualidade ali. Porque ele nem entre os 4 clubes do Campeonato Brasileiro está encabeçando a lista de classificação, e ele pegou agora um vice-campeão da Liga dos Campeões. Mas tomou 5-0 no final da Liga dos Campeões. Isso é o que menos importa. Ele chegou lá, batendo o fortíssimo Barcelona. Um jogo eletrizante, aliás, você vai se lembrar. E o Fluminense foi lá e eliminou os caras.
e passou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Ó, pode ter 2 brasileiros na semifinal, sim. Ah, vai pegar o Manchester City. O Manchester City é um daqueles inalcançáveis, inacessíveis. Mas ele pode estar numa tarde ruim. E o Fluminense pode estar na sua melhor tarde. Mesmo porque é uma reedição da final do último Supercontinental. E aí a gente vai vendo um monte de neguinho, né? Brasileiros, inclusive, com a síndrome de vira-latas, usando como subterfúgio que os clubes europeus estão em final de carreira, mas eu em final de temporada. Mas eu nunca vi esses mesmos hipócritas falando a mesma coisa quando os clubes brasileiros vão lá para disputar o Intercontinental, já depois de acabar todos os campeonatos aqui. Haja vista o Botafogo na temporada passada, fez um jogo lá da Copa Libertadores, foi campeão em cima do Atlético Mineiro, viajou 2 dias depois e estavam jogando lá pelo Intercontinental. E eu não vi nenhum brasileiro utilizando isso como subterfúgio de desculpas para tentar trazer uma explicação dentro daquilo que não há necessidade de se explicar. Ah, mas os clubes europeus, não tem essa. Os clubes europeus, eles não fazem nem a metade do tanto... Não, a metade é demais, né? Ah, eles fizeram 46 partidas nessa temporada. Um clube brasileiro que vence a Copa Libertadores das Américas e vai para lá, ele fez o mínimo de 72 partidas para poder chegar no Super Mundial. Só que ninguém usa isso como desculpa. Agora os europeus podem. Porque eles são os bonitinhos, os queridinhos. Não, meu compadre. Eles vieram para disputar o campeonato, independente se está com pouca perna ou com muita perna. Independente se está cansado ou se está descansado. Eles estão pegando os clubes brasileiros e estão tomando taca. A coisa está igualada, meu compadre. A coisa está igualada. Podem ter 2 europeus na final? Pode. Mas pode ter um brasileiro por lá também. Pode ter um brasileiro por lá também. Vamos aguardar. Agora é a vez do Palmeiras, que vai pegar o seu adversário amanhã. E o senhor Jaircy Carvalho, esquece um pouco o coração. Usa a racionalidade para poder falar do jogo. Respeita quem te acompanha, meu compadre. E eu sou um deles. Por isso eu te peço, respeite-me. Seja um analista do jogo e não um torcedor hipócrita com o microfone na mão para poder falar aquilo que a torcida gostaria de escutar. Nós, como jornalistas, temos a responsabilidade de falar aquilo que a gente vê, aquilo que é, e não aquilo que a gente gostaria que fosse. O Flamengo foi eliminado. Ok. O Fluminense passou. Vai falar o quê?